Aquele bom dia especial. O Brasileirão esquenta o meio de semana com o Flamengo e Fluminense no Maracanã. No rubro-negro, que defende a liderança, Felipe Luiz espera contar com os jogadores selecionáveis e tem nova dor de cabeça com Pedro. Ainda na Cidade Maravilhosa, o Botafogo sofreu para vencer o rebaixado Sport por 3-2. Já o vice-líder Palmeiras, também à espera de muitos retornos, encara o Vitória em noite de comemoração dos 11 anos do Allianz Parque. Na Baixada, o Santos, embalado com a vitória no Clássico, enfrenta o Mirassol. No Sul, o Grêmio sofreu transfer ban antes do duelo contra o Vasco. Nas eliminatórias, mais 8 seleções garantiram presença no Mundial. E o Brasil se despediu da temporada com um empate contra a Tunísia, com um pênalti perdido por Paquetá e, lógico, com explicações de Carlo Ancelotti. Paquetá era o lançador de pênalti na primeira parte, depois quando chegou o segundo pênalti, eu mudei el lanzador de penalti porque pensaba que de quitar un poco de presión a Estevão y meter a Paquetá, que habitualmente tira os penaltis muito bem. Agora nos aproximamos ao final da temporada, então cada 3 pontos são fundamentais e seguimos em uma sequência de resultados boa, então contentes pela vitória. A gente tem que manter o foco, a gente tem que focar agora no próximo jogo, sabe que pode acontecer muita coisa, a gente tem que fazer o nosso melhor em campo no próximo jogo e vencer. Para os nossos objetivos esse ano é muito importante esses 3 pontos, pontuar fora de casa, ainda mais sendo um clássico que com certeza nos traz ainda mais confiança, e uma vitória vai ser muito importante para o nosso trajeto final aí, para a gente buscar essa Libertadores. Vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu, e também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições, mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar, e vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Começou eletrizante a 34ª rodada da Série A e hoje promete muito mais emoção. E agora apresentar esses 3 caras que fazem sucesso aqui no Jogo Aberto. Cicinho! Aquele bom dia bem especial. Eu fiquei decepcionada com a seleção brasileira. Sei que os testes estão acontecendo, muita coisa ainda para ser comentada para o ano que vem, mas foi um jogo ruim, na minha opinião. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Realmente, um jogo ruim. A seleção brasileira não encantou, mas assim, isso não tira o meu entusiasmo nessa nossa seleção. Até porque Copa do Mundo vai ser outra história, a pegada é diferente. Então, assim, não deixou uma boa imagem, mas eu ainda continuo otimista, Renata. Olha, você falou uma coisa muito correta, a pegada é diferente. O Palmeiras perdeu 2 partidas seguidas, uma contra o Mirassol e o clássico diante do Santos. Edu Dracena, é a hora de se reabilitar diante do Vitória. Edu, quebra essa aí pra nós, vai, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Depois a gente pode conversar, né? Então, é claro que vindo de derrotas, né? Não foi só uma, foram 2 derrotas. Então, nada mais justo agora jogando dentro de casa, diante de um adversário que está brigando pelo rebaixamento, mas o Palmeiras está brigando pelo título. Então, jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, o Palmeiras tem que fazer prevalecer tudo isso. Ronaldão, aquele bom dia pra você. No Mundial, você rasgou elogios ao Fluminense, a Renato Gaúcho, ao Henrique ou Hércules, como queiram. Lembra disso? Lembro. E agora, o clássico é Fluminense e Flamengo. E aí, qual é a sua projeção? Que isso? Logo essa aí, menina. Bom dia a você, o charra de
tangerina e Estou ácida, azeda. Esses cavalos. Vou dizer uma coisa pra você. Perante tudo isso que foi dito, né? No Mundial, o time do Fluminense e tal, 1-0 Flamengo tá bom. É 1-0 agora Flamengo, mudou. Agora. Porque, e olha, que eu joguei no Fluminense, hein? Joguei no Fluminense. Mas a vez agora é do Mengão, né? O Mengão parece que agora não tira mais a mão da taça. O último GP de São Paulo, com os abandonos de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, foi mais um capítulo na frustrante temporada da Ferrari. A equipe italiana ainda não venceu neste ano e até o presidente John Elkann já se irritou. Recentemente, ambos os pilotos fizeram reclamações pelo rádio. 11, box. Yeah, every time, mate. Ricardo Adame dizendo para o Hamilton na 11ª colocação e respondeu dizendo a seguinte coisa: toda vez. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas foi toda vez acontece a mesma coisa. A resposta de John Elkann foi dura, abre aspas, que falem menos e pilotem mais. A Ferrari precisa de pilotos que pensem na equipe, fecha aspas. Mas isso não foi o que Hamilton falou após abandonar em Interlagos. Just everyone in the team, every single person in the team, they turn up every week and give it their absolute best. And to come away with nothing, to not finish the race, it's the second time in the year, it's really devastating, and I feel terrible for the team. I'm sorry for my part in qualifying, putting myself in that position. Pelo visto, Maranello não atravessa um dos momentos mais tranquilos. Tunisia, hemos falado ontem que Tunisia tem diferentes características, defendió con un bloque muy bajo para nós, por la característica de los jugadores que temos na frente, es muito más complicado abrir esa defensa. Creo que el juego empezó mal porque hemos encajado gol, pero depois, pouco a pouco, o equipe reaccionou. Eu acho que se podia ganhar o jogo. Acho que a gente imaginou que seria um jogo difícil, bem difícil na verdade, mas eu acho que eles conseguiram, principalmente pelo fato da dedicação que eles tiveram, da imposição física que eles conseguiram colocar durante o jogo. Acho que, infelizmente, nos pegou de surpresa. A gente quer sempre jogar o nosso melhor futebol e eles conseguiram nos atrapalhar. Acho que a gente, sem dúvida, deixa a desejar um pouquinho, mas que bom que seja agora, como foi na Ásia, a gente conseguiu se recuperar o mais rápido possível para o jogo contra o Senegal. A gente vai se recuperar o mais rápido possível para o próximo jogo. Sim, tem um caminho até a Copa. Eu fico feliz porque vejo que agora a gente tem uma ideia, a gente tem um plano. A gente sabe o que fazer quando atacar, sabe o que fazer quando defender. É claro que o resultado não era isso que a gente queria. E agora é tentar ficar com as coisas positivas, pegar tudo que a gente fez de negativo e melhorar. A gente sabe que agora é um longo tempo até a gente se reencontrar e todo mundo se preparar no seu clube e voltar bem em março. As posições ali de lateral, né, principalmente na área defensiva, estão em aberto ainda, né? O Mister vem fazendo bastante teste, mas o mais importante é a gente estar bem nos nossos clubes, né? Acho que a gente estando bem nos nossos clubes, com certeza o Mister vai estar observando, né? E agora a gente tem que mudar a chavinha para isso, manter-nos saudáveis dentro dos nossos clubes, procurar nos cuidar bastante, né? Principalmente porque a gente sabe que agora falta poucos meses para a Copa do Mundo. Eu acho que a gente está numa crescente boa, viemos crescendo como grupo, dentro de campo também acredito que mais consistente, cada vez mais se entendendo a ideia de jogo do professor. Eu acho que estamos no caminho certo e vamos chegar, como eu disse, para a gente competir nessa Copa do Mundo. A seleção sub-17 mandou bem, está classificada, e a seleção brasileira principal fez um jogo ruim, preguiçoso, desconectado, com escolhas questionáveis e acabou ficando no 1-1. Ironizei o Capelani e falei, só falta você dizer que vai ser 1-1. E foi 1-1, Brasil e Tunísia. A enorme comunidade tunisiana na França marcou presença. Eles eram maioria em Lille. Mas alguns brasileiros encararam o frio de 4 graus. Pelo último jogo, eu confio. 2-0, no mínimo. 3-0 pro Brasil, cara! Mas o Brasil começou o jogo cometendo erros. E a Tunísia abriu o placar. O Wesley errou o domínio. Abdi lançou e Mastaoui fez 1-0 Tunísia. Erro de Wesley no meio do campo, dando um contra-ataque para a Tunísia. Defesa do Brasil aberta. A Tunísia faz 1-0. A Tunísia tem diferentes características,
defendió con un bloque muy bajo para nós, por la característica de los jugadores que temos na frente, é muito mais complicado abrir essa defesa. O empate veio de pênalti. O juiz marcou mão do zagueiro da Tunísia. Estevão foi para cobrança e bateu com categoria 1-1. Para empatar aos 43,5 do primeiro tempo, o jogo em Lille. No segundo tempo, entraram Danilo na lateral direita e Vitor Roque no ataque. O Brasil não se encontrou em campo, mas teve a oportunidade de vencer o jogo. Vitor Roque sofreu um pênalti e o Paquetá foi para a cobrança. Bateu mal. Minha maneira de bater é sempre esperando o goleiro se movimentar. É assim que eu treino há mais de 5 anos e, infelizmente, acho que a ansiedade de querer marcar me fez escolher tomar uma decisão antes desse gesto final. Então, eu acho que, da maneira que eu treino, acho que foi isso que me tirou um pouco de bater como eu bato e acabei não convertendo na penalidade. Paquetá era o lançador de pênalti na primeira parte, depois quando ha llegado ao segundo penalti eu mudei o lançador de penalti porque pensava que de quitar um pouco de pressão a Estevão e meter a Paquetá, que habitualmente tira os penaltis muito bem. No finzinho do jogo, o Estevão ainda acertou essa bola na trave. Acho que a gente imaginou que seria um jogo difícil, bem difícil na verdade, mas eu acho que eles conseguiram, principalmente pelo fato da dedicação que eles tiveram, da imposição física que eles conseguiram colocar durante o jogo. Acho que, infelizmente, nos pegou de surpresa. A gente quer sempre jogar o nosso melhor futebol e eles conseguiram nos atrapalhar. Acho que a gente, sem dúvida, deixa a desejar um pouquinho. Com o empate diante da Tunísia, o Brasil fecha o calendário do ano. Na era Ancelotti, são 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sim, tem um caminho até a Copa. Eu fico feliz porque vejo que agora a gente tem uma ideia, a gente tem um plano. A gente sabe o que fazer quando atacar, sabe o que fazer quando defender. É claro que o resultado não era isso que a gente queria. E agora é tentar ficar com as coisas positivas, pegar tudo que a gente fez de negativo e melhorar. Manter-nos saudáveis dentro dos nossos clubes, procurar nos cuidar bastante, né? Principalmente porque a gente sabe que agora falta poucos meses para a Copa do Mundo. Agora, o Brasil só volta a campo em março para os amistosos contra a França e Croácia nos Estados Unidos. A lista para a Copa do Mundo será divulgada em maio. Quantos jogadores o senhor diria que estão certos nessa lista já? Certo, muitos. Faltam alguns, mas creio que a lista está bastante completa. Bom, aqui tem a repercussão internacional. O jornal L'Equipe, lá da França, falou que o Brasil de Ancelotti, ele acabou empatando com a Tunísia, um amistoso que foi disputado em Villeneuve. E aí ele disse que o Paquetá perdeu um pênalti, só destaca esses aspectos do jogo. Aí agora o Marca falando que o Brasil se enrosca ali, né, tropeça. Ele empata com o Vini e o Rodri, né, que são jogadores que lá estão e eles estão sempre olhando, prestando atenção no que eles fazem na seleção brasileira. E aí coloca em alerta com o Militão a questão de contusão, não é para ver se foi sério ou não. Aí fala que o Brasil domina, mas não consegue mais do que 1-1 contra a Tunísia em uma noite amarga. O Olé da Argentina adora falar da seleção brasileira, eles não esquecem. Brasil, amargo empate com a Tunísia, traz mais dúvidas do que certezas às vésperas do Mundial. E o AS, também outro jornal da Espanha, fala que é um Brasil que intimida menos. O Brasil teve dificuldades contra a Tunísia, lá em Lille, enquanto o Militão causou pânico no Real Madrid após sair lesionado. Vini e Rodrigo tiveram atuações apagadas. Brasil fraco. Uma coisa a gente tem que separar. É construção, é caminho para a Copa do Mundo, preparação, definição de jogadores. Porém, a gente tem que olhar a partida em si, resultado, desempenho, o que foi produzido em Lille, na França. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Independentemente se vamos melhorar ou não, se outros jogadores serão testados, se no ano que vem os amistosos serão ainda mais fortes, mas da partida em si. Primeiro, para começo de conversa, Cicinho, que nota você daria para o Brasil de ontem?
Ontem, nota 5, Renata. Nota 5 porque, assim, o Brasil não jogou bem, o Brasil não se encontrou em campo, sofreu um gol bobo ali. E a questão ainda das laterais. As laterais da seleção brasileira ainda não encontrou, né, o ideal, se bem com a formação no jogo que o Militão jogou pela lateral, o Brasil foi mais consistente no sistema defensivo, muito mais seguro. E, assim, é uma seleção brasileira que nós chegamos até aqui dependendo do Neymar. E parece que agora a dependência da seleção brasileira está no Estevão. Então joga no Estevão, o Estevão tem que fazer tudo. E seleção brasileira você precisa dividir, né? Compartilhar as dificuldades, você precisa dividir aí o peso da responsabilidade. Então nós não podemos colocar a confiança somente em cima de um jogador. Se bem que o Estevão está correspondendo, mas precisa mais de Vinícius Júnior, o Rodrigo precisa aparecer mais e o Paquetá também, que não jogou uma boa partida. Tradicionalmente, Edu, sempre tivemos um craque para definir uma Copa quando o título veio. Dá para citar as últimas conquistas, o Romário em 94 e o Ronaldo Fenômeno no ano de 2002. O Estevão tem 18 anos, ele tem muitas Copas ainda pela frente se ele continuar nessa trajetória de sucesso. E ontem ele foi o personagem do jogo por vários aspectos, porque ele faz o gol de pênalti, depois ele é impedido de bater a segunda penalidade, que foi desperdiçada pelo Paquetá, e nos acréscimos aquela bola na trave que poderia também ter mudado o placar do jogo. O Estevão, na minha opinião, foi o grande nome, a grande positividade desse jogo. Renata, e a gente sempre fala com relação a escolhas, né? Quando o Estevão escolhe ir para o Chelsea, porque ele viu que ali ele ia ter um respaldo do treinador, ele viu como a equipe ia jogar. E isso te credencia também a ir para a seleção e com confiança. Então ele chega na seleção brasileira confiante pelo que vem fazendo no seu clube. E aí o treinador também passa essa confiança para ele, o Ancelotti, e aí ele desempenha, porque a gente sabe a qualidade do Estevão, do drible que ele tem, da finalização que ele tem, e é um jogador de muita qualidade técnica. Então isso agora, a seleção brasileira não pode depender só de um jogador. A gente tem jogadores de alto nível que jogam nos maiores clubes da Europa, só que nesse momento na seleção ainda a gente não encontrou um time. Temos bons jogadores, mas ainda a gente não tem uma boa seleção. E cabe ao Ancelotti agora, nesse tempo que ele vai ter, tanto na próxima data FIFA, ano que vem, e também o pré-mundial, que temos 30 dias para treinar, que ele possa entrosar mais ainda esse time da seleção brasileira. E a Tunísia sai na frente no placar, Ronaldão depois toma esse gol de empate e mesmo até fazendo esse pênalti que foi desperdiçado pelo Brasil, ela sempre jogou direitinho, bem disciplinada taticamente, linhas bem definidas, sempre cercando os jogadores brasileiros, não dando muito espaço. É uma seleção que, na minha opinião, está bem ajeitadinha. Foi um adversário bem diferente de Senegal até em características, mas o Brasil é que deixou a desejar. E mais uma vez que chama atenção, ela pegou uma Tunísia bem organizadinha, tocando a bola para trás, querendo ficar com a bola, né? Mas acho que mais chamou atenção, nós não temos, o Brasil não tem, e toda vez carece disso, um cara para matar a jogada. Porque não é feio isso aí, faz parte do jogo. Agora você vê, você não mata a jogada no meio de campo, toda a zaga correndo para dentro do gol, vai e toma o gol. 2, 3 toques tomando gol. Não existe isso, nós não temos mais um Dunga, nós não temos mais um cara no meio de campo para ter que matar a jogada. Porque tá pegando, e a defesa também parar de correr para dentro do gol. Nós estamos com 3 caras toda hora, é na Copa, é no amistoso, na eliminatórias, correndo para dentro do gol, acompanhando o atacante. Tem que matar a jogada, antecipar. Com 3, você dá o combate, o outro rouba a bola. É simples. O que fica na sobra, quando sai no contra-ataque, não é todo mundo correndo para dentro do gol. Isso está irritando a gente há anos. Tem que ter um cara para matar a jogada. Tem que ter um cara para tomar o amarelo. Eu sou esse cara para tomar o amarelo. Eu vou lá. Roubar a bola, eu vou lá e mato a jogada. Ou se não, anda um pouquinho mais, olho para trás, está chegando outro. Vai para o combate. Não, todo mundo para dentro da área. Todo mundo. Isso está irritando. Ancelotti, seu cavalo. A primeira dica que eu dou. Todo treinador que esteve aí, até o próprio Tite, já foi para 2 Copas. Perde a bola, vamos recompor. Que recompor, irmão? Tá todo mundo no ataque e mata a jogada. Tem que ter esse cara. Tá amarelado, vira. Vira o lado, deixa ele pro outro lado. Vai lá o Edu, vai lá o Cicinho. Vai lá, Renata, agora é a sua vez, vai lá. Você não tomou amarelo. O Brasil peca sempre nesse sentido. Não consegue matar a jogada. Quer jogar bonito?
e aí deixa os caras jogando. É Tá que só errado. tem um detalhe, por mais que o aspecto mais comemorado do Ancelotti desde que ele chegou tenha sido a defesa, que passou a tomar menos gols, a defesa muda toda hora, ele não define. Ontem era o Wesley na lateral, o Caio na outra, o Militão voltou para a zaga, na outra era o Militão jogando, o Douglas se machucou, então o Alexandre foi testado no outro jogo. Então ainda ele, por mais que a defesa tenha melhorado, ele não tem uma defesa definida ainda, não é? E o Paquetá, gente, entra no jogo e ganha esse presente, que é bater uma penalidade, que na minha opinião, já deixei bem claro até na internet, eu não gosto de falar na internet antes que aqui no programa, acho que as pessoas têm que esperar para ver o jogo aberto, mas no caso tem hora que você se irrita. Ele fez um gol de pênalti, estava pronto para bater a segunda penalidade, confiante, estava no jogo desde o início e o Ancelotti manda o Paquetá porque viu o Paquetá já bater pênalti. O Paquetá que não passa no melhor momento da carreira, o West Ham não vive o melhor momento também. E é isso. E a gente vê um Estevão que estava brilhando, perdeu uma chance de fazer mais um gol, ele que já é o artilheiro da era Ancelotti, Cecinho. Renata, aí o Ancelotti ele está provando um pouco do que é seleção brasileira, né? Do que é ser treinador da seleção brasileira, que uma decisão traz uma desconfiança e um peso para o trabalho dele, né? A cobrança vem de uma maneira gigantesca, ele acha que as coisas... Talvez possa pensar que as coisas passam desapercebidas, mas não é assim não, porque o torcedor brasileiro acompanha, quer ver vitória. Então é um momento também que ele está testando, mas se tratando de um jogo difícil como estava da Tunísia, você não tem que fazer teste, tem que colocar o melhor cara que está para bater ali e o cara que é o batedor oficial. Então o teste faz depois, para que está para bater 15 pênaltis no treinamento. Agora ali no jogo... Agora ele vai. Agora no treinamento ele vai bater uns 15. Ali no jogo... Talvez ele só bata pênalti no treinamento também. Também. Pois é, já joguei com jogador assim, que chegar na hora do jogo, pedia pra sair. Então, deixa o cara que tá melhor em campo. Mas a gente também tem que analisar também, não é porque quando ganhou do Senegal achar que estava a melhor seleção e não é porque empatou agora que ainda... É claro que o Ancelotti tem que corrigir muitas coisas ainda, a seleção brasileira não tem uma identidade ainda, então ele está tentando ganhar tempo. O que na minha opinião, Renata, fosse para escalar a seleção brasileira, eu teria que ter mexido nesse jogo, ter mesclado, porque não era para observar? Então vamos observar, deixava uma espinha dorsal e aí colocava a mudança, porque não adianta tão só levar lá, para quê? Não observou nada. Então, para mim, ele deveria ter mexido, até porque o jogo foi no sábado, para você jogar numa terça-feira, são 2 dias de recuperação, os jogadores, de repente, também poderiam estar cansados. Agora vamos encarar o Brasileirão, começou a 34ª rodada, jogo bom, movimentado, 5 gols, 3-2 para o Botafogo, placar final. E olha, apareceu um panamenho aí que definiu o jogo com 2 gols, o Kadir, menino de 18 anos, promessa do Botafogo e que foi realidade ontem. De um lado, uma equipe já rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro, um time que tinha uma missão: entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Jogando no tapetinho do Nilton Santos, o Botafogo até parecia que ia controlar o primeiro tempo da partida. Mas o Sport foi letal. Aos 13 minutos, Lucas Lima tocou para Léo Pereira, que bateu na saída de Léo Link. 1-0. Depois, Lucas Lima cobrou o escanteio e Thierry, de cabeça, colocou a bola no fundo do gol. Na sequência, o Botafogo respondeu. Alex Telles mandou para a área, Arthur aproveitou a sobra, soltou uma bomba e diminuiu para o Glorioso. Na reta final do primeiro tempo, Alexander Barbosa ainda obrigou o Gabriel a fazer uma grande defesa. No segundo tempo, o Botafogo contou com a estrela de Kadir, de apenas 18 anos, para conseguir a virada, ultrapassar o Bahia e entrar no G5 do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol pelo profissional do jovem panamenho saiu logo aos 12 minutos. Que foi muita emoção, muito sentimento, né, do trabalho que eu vinha fazendo do pequeno, né. E agora, uma meta que eu tinha na minha vida é ajudar uma equipe, ajudar o Botafogo em qualquer momento, dar a vitória para ele. E agora é só alegria. O time da casa ainda desperdiçou 2 boas oportunidades para ampliar, com Barbosa e Barreira. Mas nos acréscimos, lá estava ele. Kadir acertou o ângulo e marcou o gol da virada para o Botafogo. A inspiração para o jovem, Igor Jesus, ídolo do clube. É verdade que eu sempre olhei para Igor Jesus, né? E quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2024, o Botafogo ganhou tudo.
eu vi ele como referência. Vi ele como referência agora, antes do jogo, sempre vi um vídeo dele, né? A jogada dele, como ele domina a bola, escora a bola. Inclusive, quando terminou o jogo, ele ligou para dar parabéns. Foi muito emocionante para mim, que ele é quase um ídolo para mim, né? Para o Botafogo também, e é muito feliz. Apesar de admitir que a partida foi abaixo do esperado, o técnico David Ancelotti celebrou a vitória. O Botafogo chega ao 6º jogo sem ser derrotado. A vitória é importante porque agora nos aproximamos ao final da temporada, então cada 3 pontos são fundamentais e seguimos em uma sequência de resultados boa. Então contentes pela vitória, não tanto por como jogamos, sobretudo na primeira etapa, mas é uma vitória importante. Tivemos jogos onde jogamos bem e não conseguimos os 3 pontos. Hoje o que importa é essa vitória. Só uma coisinha, o Sport estava leve, como nunca vi nesse campeonato. Lucas Lima, se não fosse o panamenho, não é? O Kadir, ele não teria como escapar de melhor em campo, porque jogou muita bola com as assistências, movimentação, encontrando espaço, dando oportunidades para os companheiros, para o Pablo ali, para fazer gol, para fazer jogada. Mas o Botafogo, o que eu gostei também foi o poder de reação. Um jogo duro, um jogo lá e cá, bem franco, bem aberto. Jogo aberto a gente ama, não é? E o Botafogo conseguiu o resultado e viu a estrela de um jovem que só entrou no jogo porque o Cris Ramos se machucou naquele lance ali com o Lucas, né? E aí foi isso com o Luan Cândido, aliás, com o Luan Cândido. Então aqui a gente está mostrando o Botafogo em 5º lugar, chegou aos 55 pontos, está numa briga bem intensa para ir diretamente para mais uma Libertadores, seria a 3ª em sequência. E a gente vai mostrar o Sport que, mesmo que ganhe todos os jogos agora até o final, não deixará de ser lanterna. Essa posição de número 20 de lanterna da competição já é do Sport, não vai mudar nada. Agora é preparar o time para o ano que vem, fazer escolhas, quem sai, quem fica, dar oportunidade para alguns jogadores também aparecerem para o mercado. Mas o jogo foi bem interessante, Ronaldão. Foi jogo daqueles que, do início ao fim, por mais que o Sport não tenha objetivos, eu gostei. Gostei dos 2 times. Sim, mas diz muito do que foi o Sport. Eu vou falar uma coisa pesada agora aqui, mas eu tenho que falar porque senão eu vou ficar engasgado, né? Que tem jogador que, quando nas férias, ele realmente fatia a bola, mata no peito, joga no chão. E foi o caso do Lucas Lima ontem. O Sport não tem mais nada a ver com o campeonato. Então, é esse tipo de jogador que eu não quero no meu time. Esse eu não quero. Eu quero aquele cara que vê o jogo como um prato de comida, independente do adversário. Então, tem jogadores aí, a escolha foi feita errada também, essa é a verdade do Sport, com peso no coração aqui enorme, porque o Sport merecia continuar pela torcida que tem, pelo tudo que envolve a história do futebol. O Sport não merece ter jogador desse naipe aí. Ah, mas o Lucas Lima foi o cara, e ele foi mesmo ontem o cara. Ele jogou muita bola. Ontem, pra quem viu o jogo, ele foi um articulador sem sangue, sem vontade, velho. Aí pega um jogo desse que não vale nada no campinho, aí fatia daqui, matando peito. Mas no ano ele tem 7 assistências e 4 gols no Campeonato Brasileiro. Então pode ver que foi um jogo que não valeu. Mas o jogo que não valeu nada, ele joga. Isso não é o tipo do cara que não queria ver. Mas eu acho também que tem uma coisa, agora tá rebaixado, já é uma realidade. Tem que terminar pelo menos honrando a camisa, não tem jeito. É o que você falou, e respeito à torcida, já que foi rebaixado, porque 4 serão rebaixados. Então 4 vão desrespeitar as torcidas? Sim, é isso. Quem faz isso é essa atitude. Então, ontem o Sport, ele pelo menos foi pra cima, ele fez os 2 gols, ele conseguiu, até o finalzinho ele estava empatando um jogo que poderia até ter vencido. Não, e você pega o jogo contra o Flamengo, sai ganhando. Você pega o jogo ontem, sai ganhando e não consegue segurar o resultado. O Galo também, em casa. Entendeu? O Galo sai ganhando. Então, isso mostra que o Sport esse ano, a questão consegue sim começar bem o jogo, começa tocando a bola, fazendo gol. Só que aí não consegue, aí a parte defensiva acaba destoando um pouco da parte ofensiva, porque está fazendo gol, mas está tomando muitos gols também. Então isso acabou atrapalhando o Sport nessa temporada. Então eu discordo um pouquinho do meu irmão aqui, Ronaldo, questão do Lucas Lima. Ele tem 7 assistências e 4 gols no Campeonato Brasileiro, que é um meia. Entendeu? Então, ali não só ele. De repente, então... Os jogos. Os que estão atrás dele. Viu o jogo que ele deu assistência, que ele apareceu. Quantas assistências tem o Galo?
gol. Quantas assistências tem o Garro no campeonato? Não tem nenhum o cara gol. que faz o jogo. Mas você me fala que não tem nenhum gol, o camisa 10. O Garro tá suspenso pro clássico diante do Tá São Paulo. suspenso? Aí você vai cobrar o cara? E o Oscar também, 61 milhões, como é que faz? Se a gente for, a lista vai ficando de questionamentos, ela vai ficando comprida, não é? Bom, vamos ao Maracanã agora. Lá está o Thiago Carvalho, preparado para esse grande duelo. Vale liderança, vale vaga na Libertadores, vale muita coisa. Teremos um Fla-Flu no Maraca. Thiago, tudo certo por aí, aquele bom dia. Agora, o problema é o Pedro, mas aí não é Brasileirão, é Libertadores na parada. E agora, conta as notícias. Exatamente, Renata. Muito bom dia para você, Cicinho, Edu, Ronaldão. Bom dia a todos. Informação de última hora e ruim pro Flamengo, tá? Pedro muito provavelmente está fora não só da final da Libertadores, mas também da temporada. O Pedro tem uma lesão considerada grave no reto femoral da coxa esquerda. E eu vou tentar explicar mais ou menos o que isso significa. É um músculo de força, então é uma lesão que demora um pouco mais, ela se recupera de forma mais lenta. Se fosse uma lesão leve nesse músculo, ela já levaria cerca de 2 semanas, o que tiraria o Pedro já da final da Libertadores. Como é uma lesão um pouco mais grave, ela pode levar de 4 a 6 semanas. E como último compromisso do Flamengo, caso conquiste a Libertadores, pode ser a final do Mundial de Clubes. Esse jogo aconteceria no dia 17. Então, mesmo que o Flamengo se classifique para o Mundial, jogando o último compromisso no dia 17, o Pedro dificilmente teria condições de entrar em campo nessa partida. Numa situação mais comum, que seria do Flamengo não vencendo a Libertadores e conquistando apenas ali a última rodada do Campeonato Brasileiro, disputando a última rodada do Campeonato Brasileiro, o último compromisso do Flamengo seria no dia 7. Então o Pedro também não teria condições de voltar a campo ainda nessa temporada, ficando fora então dessa reta final de competição em 2025. Bom, o Pedro já voltava a treinar com os demais jogadores de forma mais tranquila, principalmente na academia. Essa semana ele voltou a treinar em campo com os demais atletas, ele se recuperava ainda daquela lesão no antebraço direito, o osso já está ficando consolidado, ele poderia voltar às atividades, tinha até uma previsão de que ele jogasse alguma minutagem contra o Atlético Mineiro 4 dias antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, para voltar a ganhar aquele ritmo de jogo, o que não vai mais acontecer. Bom, em relação à partida de hoje, que é o que importa para esse momento, Pedro já estava fora, mas o Flamengo, que teve 12 desfalques contra o Sport, vai ter alguns retornos, principalmente aqueles jogadores que estão retornando das seleções. Em relação aos estrangeiros, Arrascaeta, Varela e Plata, Carrascal e o Vinha voltam hoje à tarde, ficam à disposição. Alexandro e o Danilo, voltando da seleção brasileira, chegam mais tarde. No Fluminense, apenas o Martinelli é novidade para a equipe, mas claro, preparamos uma reportagem com todos esses destaques para o clássico de logo mais. Todo clássico tem história própria. O desta quarta pode ser determinante em páginas individuais de cada equipe. Quando pisar no Maracanã logo mais, o Flamengo vai estar defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 5 rodadas para o fim. Do outro lado, um Fluminense mandante da partida e que sonha com uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. A equipe tricolor teve bastante tempo para trabalhar. Aproveitou a pausa da data FIFA para recuperar atletas e pode ter o retorno de Paulo Henrique Ganso à lista de relacionados. O meia não joga há mais de 2 meses, se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha. Outro assunto nos bastidores dos últimos dias foi o interesse do Milan na contratação de Thiago Silva, noticiado pela imprensa italiana. Apesar de pegar a diretoria de surpresa, que tem o interesse em estender o vínculo do zagueiro até o final de 2026. Nesse momento, a informação não preocupa. A novidade em relação à última escalação é o retorno de Martinelli, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. A provável formação de Zubeldia tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Apesar de começar no banco, John Kennedy, apelidado de Caçador de Urubu pela torcida tricolor, prometeu dificultar o caminho do rival.
Se não vamos ser campeão do Brasileiro, não pode deixar eles serem também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Sim. O Flamengo não teve descanso. Inclusive, foi durante a data FIFA que o time de Felipe Luiz recuperou a ponta da tabela e abriu 3 pontos do Palmeiras. Depois de ter tido 12 desfalques na última rodada, o Flamengo vai contar com o retorno dos 7 selecionáveis a tempo do Clássico. Os estrangeiros chegam durante a tarde, enquanto Alexandro e Danilo apenas poucas horas antes da partida. Os jogadores vão precisar ser reavaliados para saber se terão condições de entrar em campo. A principal expectativa está em Arrascaeta, ainda mais depois desse golaço de bicicleta marcado ontem contra os Estados Unidos, apesar da derrota por 5-1. O camisa 10 foi justamente quem ficou mais tempo em campo, 67 minutos. Vinha jogou apenas o primeiro tempo e Varela ficou no banco. Retornam também Carrascal, que esteve com a Colômbia, e Plata, que defendeu o Equador. Reforço certo é Jorginho. O meia está recuperado da lesão muscular na coxa e treinou normalmente. Léo Ortiz também participou das atividades. Se recupera do estiramento no tornozelo e tem menos chances de estar na lista. A má notícia é Pedro, que além de ainda se recuperar da fratura no antebraço direito e já não teria condições de jogo, ontem sentiu dores na coxa esquerda durante o treinamento, passou por exames e uma lesão foi constatada. O atacante já iniciou o tratamento no departamento médico. O provável Flamengo, antes da avaliação dos atletas que estavam com as seleções, tem Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Saul ou Jorginho e Everton Cebolinha. Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã às 9h30 da noite. Um Fla-Flu que, mais uma vez, promete marcar a história do Clássico. Que jogo é esse? Muito importante para o final do campeonato. O Fluminense tem chances reais de Libertadores. É um time que vem evoluindo com Subeldia, Cicinho. Chora, coração. Quem diria, hein? E o Flamengo, líder do campeonato, pensando em Libertadores também. E vem essa notícia ruim do Pedro. E aí, Rona, sem o Pedro para Libertadores... De novo, Pedro, né? Porque o Pedro é um jogador que pode decidir qualquer partida. Vocês falaram que não tem ninguém para decidir e definir no Brasil. Olha a seleção também esperando pelo Pedro. E a gente não sabe como é que foi essa lesão dele, como ela está ainda, né? Como aconteceu. Nós esperamos que pelo menos ele participe um pouco dessa final do Campeonato da Libertadores. Olha, você quer que ele participe? Porque é um jogador essencial, que faz gols. Essa é a nota do Flamengo. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta-feira, realizou exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nesta manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na ulna. Aí que beleza, o braço melhorou. Agora tomou lembrando muito leite, que a Libertadores é agora no dia 29, né? Pouco tempo. Semana que vem. Não, para Libertadores eu acredito que ele não... Que é isso, Xixi? Olha o Ronaldo. Coração, não, oração. Não, também não adianta chegar sem condições. Mas meio tempo dá. Problema muscular é difícil, precisa de repouso, envolve também repouso, eu acho muito difícil. Mas o Flamengo tem um time aí com grandes jogadores também, lógico, o Pedro faz falta. Tem o Bruno Henrique que está liberado para jogar. O Plata está suspenso para a final da Libertadores. E o Bruno Henrique está aí. E a seleção também lamenta, né? Porque jogador com a característica e qualidade do Pedro merece sim uma chance na seleção, até para essa questão da avaliação, né? E o Pedro, a gente sabe que o Flamengo está disputando uma reta final de temporada bem dura. Tem a Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro, que ele seria super importante também. E caso ele não consiga esse ano ainda estar 100%, que para 2026, com Copa do Mundo, calendário que começa em janeiro, não é?
com eventos mais importantes também que foram antecipados, que o Pedro possa estar à disposição, Edu. Claro, e é um jogador importantíssimo, independentemente do clube ou não, a gente espera ter os melhores jogadores na seleção brasileira, e o Pedro é um deles, principalmente as características que hoje a seleção brasileira carece muito. Então, com certeza, espero que ele possa ter uma boa recuperação. Qualquer jogador tem uma lesão, Renato, é muito ruim. Nós que jogamos futebol, quando a gente tinha uma lesão, a gente já ficava desanimado, ficava muito triste. E pior eu joguei com o dedinho do pé quebrado, Edu. Esse jogo é pra jogar assim, velho. Uma coisa o dor, o dedinho do pé quebrado, batendo tiro de meta com o pé esquerdo. Você não corria nem 5 metros. Isso é hora, velho. Você ficava parado no gol, você nem saía do gol direito. Nem usava goleiro com os pés. O que não usava? Eu que já inventei naquela época a saída de bola com o pé. Eu vou te mandar um vídeo meu dando carrinho fora da área. Você tomou um carrinho lá. Edmundo, errei. A saída com os pés dele é carrinho. A saída era assim, dando tabela. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. A diferença de um e do outro. De um lado, um jogador que faz gol, que nem o Pedro na final da Libertadores. O Pedro vai lá e faz gol. Pá. Do outro lado, o cara que só cai dentro da área. Aonde? Só cai. O Tigrinho só cai. E é pênalti? Só cai. E hoje não foi pênalti? Iludindo a arbitragem brasileira. Um só cai e o outro vai gol. Brasileira. Aí a arbitragem lá europeia foi lá e marcou. Quando é pênalti, Ronaldo. Não tem que discutir, meu irmão. Esse jogo é bem perigoso para o Flamengo, não só por ser um clássico, mas porque o Fluminense gosta de aprontar para cima do Mengão. Flu, né? Tem empate na parada, de vez em quando ganha. O Flamengo nem sempre se dá bem contra o Fluminense, que tem um interesse real que é a Libertadores. E aí, Ronaldão? E aí é um time que briga muito, né? Quando estava na mão do Renato, era uma equipe coesa, tanto é que fez um grande Mundial. A verdade, foi o melhor time brasileiro desse Mundial foi o Fluminense. Querendo ou não, foi o Fluminense. E o menino Henrique no meio de campo jogando muita bola. Que eu errei o nome dele aqui. Conseguimos mudar até o nome dele, né? O Hércules, jogando muita bola. Pesquisa lá. Pesquisa lá. Fluminense jogando demais. Eu acho e não que tinha o Lúcio Acosta ainda, que agora o Zubeldia descobriu esse ele. Menininho Acosta, hein? Ele é do infantil, juvenil? Tamanho dele que joga muita bola. Lúcio Acosta, mas joga muito bem. É um meia clássico, baixinho, rápido, se aproxima bem do ataque, não é? Hoje vai com o Everaldo ou com o Cano? Será o Cano? Não sei se o Everaldo chuta pro gol, o Everaldo quer gol. Hoje tem que ser Everaldo. Serna e Canóbio garantidos. O Canóbio é filho do Zubeldia, né? E que entra em campo também, além da rivalidade... Martinelli voltando também. É a possibilidade que o Fluminense tem de não deixar o Flamengo ser campeão, né? Porque... assim, o torcedor muito vai cobrar bem, Cícero João. Esse é o aspecto. Mas o torcedor cobra. Ó, o rival, se ganhar hoje o clássico, vai ter mais moral ainda até o final da competição. Então, cabe ao Fluminense tentar parar aí e beneficiar o Palmeiras. E o Fluminense brigar pela Libertadores também. Sim. E é muito dinheiro financeiramente. O Fluminense vai estar na Libertadores. O Edu arrumou mais um time agora. Vou dizer mais uma coisa. Pouca gente comentou porque foi 0-0, mas o último resultado, Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense fez frente a um time que faz uma campanha maravilhosa na Série A esse ano. Sim. Vai pegar o Corinthians na Copa. Essa musiquinha aí pega, né? Só que é o seguinte, não me levem a mal, porque o Santos é meu competidor direto na tabela da Série A. Então hoje eu tô do lado do Mirassol, só que o Peixe vem embalado, ganhou o clássico, tá de novo acreditando na permanência na Série A. E o Mirassol continua fazendo história. E aí, quem leva essa? Daqui a pouco, a gente vai rever estas cenas na Vila Belmiro. A mesma atmosfera que a torcida criou antes do clássico contra o Palmeiras, no sábado passado, será repetida para o duelo diante do Mirassol. Todos os ingressos foram vendidos. Depois de bater o Verdão, o Peixe vai enfrentar pela 4ª vez seguida um adversário do G4. Eu acho que o principal é a gente saber onde a gente está, né, da situação que a gente vive, né, que não dá para acomodar em nenhum instante. A gente não pode vir de uma partida, né, muito boa contra um grande adversário, num clássico, e depois deixar cair. Eu acho que vem primeiro a partir daí, né? O Santos vive uma situação incomum neste Campeonato Brasileiro. Tem um aproveitamento pouco superior a 36%, mas este aproveitamento sobe para 50% quando o Peixe enfrenta as equipes que estão no G4 da competição. Incomum também é o retrospecto do técnico Juan Pablo Vojvoda, que só ganhou 3 vezes em 13 jogos. Justamente os clássicos contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras, todos na Vila. Encarar como se fosse um clássico, né?
A gente sabia dessa dificuldade que ia ter nesses 3 jogos, né? Diante do Palmeiras, Flamengo. E aí depois novamente Palmeiras. A gente sabia que eram jogos difíceis fora de casa. Mas o grupo mostrou uma mentalidade e um poder de resiliência muito forte. Luan Pérez volta após ter passado pelo protocolo de concussão cerebral. E Neymar será titular pelo 3º jogo consecutivo. Um provável Santos deve ter Brazão no gol. Igor Vinícius, Adonis Frias ou Luan Pérez, Zé Ivaldo e Souza, William Arão, Zé Rafael, João Schmidt e Barrial ou Roleiser, Neymar e Guilherme ou Robinho Júnior. A noite da Vila também pode ser histórica. Se o Mirassol ganhar, vai garantir matematicamente uma vaga na Taça Libertadores da América. Acho que vai ser o duelo mais difícil, porque estão brigando para sair daquela zona, né? Eles são o primeiro fora da zona. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil do ano pra gente. O Mirassol deve atuar na Vila com Walter no gol, Lucas Ramon, João Vitor, James e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alisson e Chico da Costa ou Christian. Edu Dracena, agora você não tem coração partido entre Palmeiras e Santos, é só Santos. E para você hoje, o Peixe vai aproveitar o que aconteceu no final de semana, a motivação de um clássico para superar o ótimo time do Mirassol? Tem que aproveitar esse momento, tá embalado, sim, Renata. É importante vencer um clássico como foi contra o Palmeiras, mas vai ser um jogo duro. O Mirassol já vem mostrando um campeonato que é um adversário muito complicado de se vencer, é muito bem armado pelo Rafael Guanais. E agora o Vojvoda tem que dar mais tranquilidade para esses jogadores. Tomara que ele consiga colocar o mesmo time que jogou diante do Palmeiras, porque para você dar sequência, até mesmo confiança. E também o Robinho Júnior pedindo passagem. Quem sabe ele não pode colocar esse menino para jogar desde o início do jogo, até porque, jogando dentro da Vila Belmiro, diante do seu torcedor, o Santista espera uma vitória, até mesmo para sair daquela colocação que está nesse momento, porque é um jogo duríssimo. Mas eu acredito muito que o Santos possa vencer. Cicinho, vamos dar uma ligadinha pro nosso amigo King Naldo, pro Walter, pro Lucas Ramon, não é? A gente pode ligar pro James, para várias pessoas lá para dar uma força, não é? Neto Moura, pegar porque hoje eu, como colorado, eu preciso do Mirassol. Pensei que era pra pegar leve com o Santos. Não, é pra pegar pesado. Que isso? O Reinaldo, ele esteve aqui conosco, Renata, e naquela entrevista, ele tocou em algo muito interessante. O quê? Eu até vou dançar amanhã essa musiquinha, se eles ganharem. Começa o programa com essa música e dançando. Eu acredito que você vai dançar. Cici? Só briga a vitória. Ai, Cici, você me dá ânimo. Vai dançar, sabe por quê? O Mirassol, o grande objetivo do Mirassol é essa classificação direta. Então, o Edu, ele falou assim de colocar o Robinho Júnior. O menino tá pedindo passagem, realmente. Mas o Santos, ele não pode, porque o favorito é o Mirassol. Mesmo na Vila? Mesmo na Vila, porque o Mirassol, ele já demonstrou. O Mirassol foi lá e jogou de igual para igual com o Flamengo. O Mirassol jogou de igual para igual com o Palmeiras e venceu. Então, assim, o Mirassol ele não altera a maneira dele de jogar. Ele não... O Rafael Guanais, ele não tá adaptando o Mirassol ao adversário. Só lembrando que o Corinthians meteu 3 no Mirassol em casa. Mas o time reserva também. Um ótimo resultado, mas o jogo o Mirassol não foi mal. O time reserva. Vila Belmiro ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, ganhou, entendeu? São Caiu na Vila Belmiro, não é? Vila Belmiro não é o Morumbi, não, velho. A maior dificuldade, o Santos ele tem se superado em clássico, em grandes jogos, né? E contra Flamengo, e depois não consegue dar sequência. Vai mudar isso aí, Esse é o grande motivo. Então, qual Santos vai se esperar hoje? Agora, o Mirassol, nós sabemos o que esperar do Mirassol. É aquela equipe concentrada, consistente, e daí? ofensiva, nada de defensiva, assim, muito bem postada defensivamente. Então, é a postura do Mirassol. Agora, o Santos... O Mirassol fora de casa não é tudo isso, não perdeu também pro Fluminense, perdeu pro Corinthians, e agora é o Santos. Para que sair. Agora é Santos. O Santos teve a grande oportunidade de sair fora do rebaixamento em cima do Palmeiras. Agora é a hora de virar a chave. O clássico do Corinthians, é hora de crescer. O Mirassol já chegou onde tinha que chegar. Parabéns aí, o King Naldo, parabéns todo mundo aí. Um abraço pra vocês. Mas na Vila é Santos. Santos. Tá vivendo muito com Ulisses esse. Tá vivendo muito com Ulisses. Vamos aguardar, não é? Tem tudo pra ser um jogaço essa parte boa. Palmeiras e Vitória, jogo que não é dessa rodada, mas foi antecipado. E o Verdão espera também esse retorno antecipado dos selecionáveis, de quem estava suspenso. O Palmeiras vai com tudo pra essa partida. Bora.
Apenas 10 dias para a final da Libertadores, 18 dias para o término do Campeonato Brasileiro. O tempo não para e não perdoa. Chegou a hora da decisão. Hoje, a primeira das 6 finais do ano, contando as 5 rodadas restantes do Nacional e o duelo continental diante do Flamengo em Lima. Hora das 2 derrotas seguidas ficarem para trás. Pela frente, o Vitória no Allianz às 7h30, ou seja, entra em campo antes do Flamengo, que joga às 9h30 contra o Flu. Então a conta é simples. O Alviverde precisa vencer e torcer pela derrota do rubro-negro para voltar à liderança. As pilhas que faltaram precisam ser recarregadas. Podemos mudar o nosso discurso daquilo que foi ao longo da época, foi uma época de transição. E para a época de transição estamos em todas as frentes, eu acho que é muito positivo e essa energia que estás a dizer vamos avaliá-la. E olha que aqui no Allianz o Palmeiras não perde desde agosto para o Corinthians pela Copa do Brasil. No Brasileiro, a última derrota veio em maio para o Flamengo. Já são 12 jogos de invencibilidade em casa pelo Campeonato Nacional. Vai ser o penúltimo jogo da temporada aqui, então a gente conta com o apoio e a gente quer fazer o melhor possível dentro de campo, fazer uma grande vitória. Sempre às vésperas de jogo, treino com novidades no palco da partida. Andréas Pereira e Alan voltam de suspensão e reforçam a equipe titular. Mas e os convocados? Será que retornam a tempo? Flaco Lopes só teve um amistoso pela Argentina e treina normalmente na academia. Os outros 6 jogaram ontem, pegaram voos fretados assim que os amistosos acabaram e já eram esperados hoje pela manhã na academia de futebol. Vitor Roque estava na França com a seleção brasileira e voltou no jato da tia Leila, inclusive com a presença da presidente que acompanhou o jogo contra a Tunísia. Gomes e Sousa estiveram com o Paraguai nos Estados Unidos pro amistoso diante do México, mesmo local da partida entre Estados Unidos e Uruguai, com a presença de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. Todos vão passar pela avaliação do Núcleo de Saúde e Performance, que aí sim define quantos minutos cada um vai poder atuar. Murilo e Jefté ou Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira e Maurício ou Veiga, Felipe Anderson ou Vitor Roque, Alan e Flaco Lopes. Já o Vitória é o primeiro dentro do Z4 e tem só uma vitória nos últimos 4 jogos. Jair Ventura pode escalar Thiago Couto no gol, Eric ou Cáceres, Camutanga, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon, Baralhas, Mateuzinho, William Oliveira, Canta La Piedra e Renzo Lopes ou Renato Kaiser. Se pro torcedor do Vitória existe fé na permanência, pro palestrino a esperança de título ainda é verde. É jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. Olha, essa reta final, essa disputa pelo título entre Flamengo e Palmeiras, tá muito boa de ser vista, não é? Já já a gente vai falar de Série A, seleção. Quero fazer pontos nesse debate por aqui. O que tá acontecendo? Ronaldão! Oi. Você tá com um biquinho de peixe? Não, eu tô aqui olhando o Saci Tombou e tem um fantasma do lado dele. Mas deixa eu falar, rodada alvinegra, hein? É Corinthians, é Ceará, vovôzão, o vovôzão, Santos, sempre Santos. Beijo pessoal lá do perto do Paraguai que tá vendo a gente, os santistas. Mamãe Gidenal, vai dar Santos, menino! O que você perguntou pra mim mesmo, ô jarrão de suco de tangerina? Eu sempre pensei que ele tivesse nascido no estado de São Paulo, que ele fosse torcedor do Corinthians e que a rivalidade fosse contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Sempre pensei isso, mas o futebol é meio estranho, não é? Será que a idade vai deixando as pessoas diferentes? Eu só tenho o time em two competition. Eu ainda estou em two competition. Faz questão de contra nosso Inter. Ele quer ir contra nosso Inter à toa, né? Não, mas o que ele tem contra o Inter? Então não sei também. Aliás, eu tenho um lance bizarro dele no Beira-Rio que eu tenho que mostrar aqui um dia. Não, era frangueiro. E ó, amanhã... Eu só pegava pênalti. Amanhã... Eu vou mostrar. Amanhã é aniversário do nosso querido Ronaldo Giovanelli e o São Paulo vai deixar um presentinho pra você lá em Itaquera, tá? A fralda cheia, né? Vai deixar um presentinho lá, a fralda cheia. Sendo bem honesta, o Cicinho quer
que vai ser clássico roupa. não me interessa muito, porque não tá nas minhas pretensões o campeonato. Tá distante, né? Agora, pra contrastar com o Ronaldão, dá um close em Marco Aurélio Cunha. Só mostra. Boa tarde, Gente, doutor, o senhor tá bombando no caso Eloá, hein? Tá bombadinho. Esse caso veio à tona de novo, né? Eu tive a oportunidade de ir lá longe, né? Para tentar ajudar um pouquinho, mas não houve compreensão. Eu acho que poderia ter ajudado. Infelizmente, aconteceu como foi. Mas foi, a vida, né, doutor? Foi importante ter ido lá. É isso aí. Agora é a vida. Quem diria que um dia após o outro, nós teríamos que conversar diferente com o Capelanes? Vira lá. E eu ainda ironizei, falei, só falta ele no 1 a 1. Ainda falei assim aqui no programa. Doutor. Capela! O Caramelo tá machucado, tá mancando o Caramelo. Mas eu tô esperando o pedido de desculpas. De mais uma quem? vez. De todo mundo? Vai. De todos vocês. Não. De todos vocês. Por quê? Porque o senhor vê ou enxerga futebol? Ontem eu fiz enxergo. as duas coisas, entendeu? E eu cantei a pedra ontem. Não vamos vender ilusão pra quem nos acompanha do Nada. Não vamos vender ilusão. Ontem Você falou que ia ser 0 a 0, o doutor ontem é assim, ó. Seleção bem postada, time não toma gol e faz gol. Bom almoço a todos. Olha o Caramelo com a pata machucada Olha aqui, ó. só. Olha. O primeiro tempo foi muito Chiquito, quem diria? Eu tenho medo quando essas coisas começam a ser reproduzidas. Mais um transfer ban no futebol brasileiro. E é do Grêmio, Chico. Cadê o padeiro? Seja bem-vindo. Queimou o pão, bebê. 150 mil euros. E tem pra emprestar, Ronaldo? Não, deixa eu falar. 150 mil Segura euros. essa bucha aí que eu tô cuidando do pé do vira-lata aí, meu Caramelo. Vou te falar. Agora eu tô pensando aqui, já mudando de assunto e desviando o foco, né? Não. Tô pensando no Capelanes durante a Copa do Mundo. Desvia o foco não, manda, tá perguntando. Manda uma mensagenzinha no X lá. Torcendo pro Brasil. Isso, manda Que uma X? mensagem pro X, o X que é o antigo Twitter. Conheço o X. Então, pro dono do X, pra ver se ele te manda de foguete pra Marte. Você vai ter que mudar de planeta, de país não vai adiantar mais. Mas eu sempre digo que é melhor falhar ou não realizar enquanto pode não tá valendo nada do que na hora certa. O Brasil pode falhar até a Copa do Mundo na Copa, que não pode, né? Não é bom, mas Cicinho, você, nosso especialista em Copa do Mundo, esteve lá em 2006 na Alemanha, um timaço do Brasil, era uma expectativa altíssima pelo título. Acabou não acontecendo, infelizmente, não faltou torcida, saiba disso. Só que agora o Brasil tá se reconstruindo, a verdade é essa. E eu cheguei na Copa do Mundo com uma seleção já construída, né? Aquela era a favorita. E o show ontem? Assim, E o show ontem que você falou? a gente Show espera- do Brasil. Cadê o show? A gente espera show, como a gente Show da espera que Xuxa. você suma, mas às vezes não. Mas não acontece, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, mas eu ainda continuo empolgado. Expectativa versus realidade. Entendeu? Lapada, velho. Eu acredito ainda. Agora, ninguém aqui neste programa acredita mais do que Edu Dracena. No momento, pelo menos. Porque o cara ainda acredita na liderança e no título brasileiro. Acredita no título da Libertadores. E no Mundial 51. Também acredito. E se ganhar a Libertadores, acredita no Mundial lá no final do ano. Eles viram lá, o Palmeiras não ia passar, eles viram. E aí depois aprenderam a lição. Calma, ainda tem 15 pontos a ser disputado no Campeonato Brasileiro. Sabe qual é? O seu próximo adversário no final de semana é o Fluminense, é isso? Mas aí já Então tá. hoje é bom torcer Você pro acha que o Fluminense, Fluminense vai né? querer dar o título pro Flamengo? Não. Então. Não mesmo. Tá de fralda, hein? Não. Cadê o nosso aniversariante de ontem? Ele tava comendo, caiu o ovo na camisa dele. Lá vem ele com essas conversas. Vem. Oi, Everton, aí vem. Buenas tardes, muchacho. Que passa? Buenas, O almoço caiu na camisa lá. Muito guapa. Muitas graças. Você está parecendo a frentista do posto de gasolina que eu montei. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Ô, Capelanes, não adianta, filho, você secar. O Hexa vem, porque com Carla Ancelotti na seleção e ela em Brasília, aí tudo estará moralizado e o Hexa vem. E você Vem. vai ter que deixar o país, graças a Deus. Vem o Hexa, vem 2 Hexas. Vai que o povo acredita nessa conversa de Brasília. A outra eu acredito também. Sonho, pelo menos, com o Hexa. Agora, vamos acompanhar o que disseram os personagens da seleção brasileira. Tunisia, hemos falado ontem que Tunisia tem diferentes características. Defendió con un bloque muy bajo. Para nós
por la característica de los jugadores que tenemos na frente, es mucho más complicado abrir esa defensa. Creo que el juego empezó mal porque hemos encajado gol, pero después, pouco a pouco, o equipe reaccionou e eu acho que se podia ganhar o jogo. Acho que a gente imaginou que seria um jogo difícil, bem difícil na verdade, mas eu acho que eles conseguiram, principalmente pelo fato da dedicação que eles tiveram, da imposição física que eles conseguiram colocar durante o jogo. Acho que, infelizmente, nos pegou de surpresa. A gente quer sempre jogar o nosso melhor futebol e eles conseguiram nos atrapalhar. Acho que a gente, sem dúvida, deixa a desejar um pouquinho, mas que bom que seja agora, como foi na Ásia, a gente conseguiu se recuperar o mais rápido possível pro jogo contra o Senegal. A gente vai se recuperar o mais rápido possível pro próximo jogo. Sim, tem um caminho até a Copa. Eu fico feliz porque vejo que agora a gente tem uma ideia, a gente tem um plano. A gente sabe o que fazer quando atacar, sabe o que fazer quando defender. É claro que o resultado não era isso que a gente queria. E agora é tentar ficar com as coisas positivas, pegar tudo que a gente fez de negativo e melhorar. A gente sabe que agora é um longo tempo até a gente se reencontrar e todo mundo se preparar no seu clube e voltar bem em março. As posições ali de lateral, né, principalmente na área defensiva, estão em aberto ainda, né? O Mister vem fazendo bastante teste. Mas o mais importante é a gente estar bem nos nossos clubes, né? Acho que a gente estando bem nos nossos clubes, com certeza o Mister vai estar observando, né? E agora a gente tem que mudar a chavinha para isso, manter-nos saudáveis dentro dos nossos clubes, procurar nos cuidar bastante, né? Principalmente porque a gente sabe que agora falta poucos meses para a Copa do Mundo. Eu acho que a gente está numa crescente boa, viemos crescendo como grupo, dentro de campo também acredito que mais consistente, cada vez mais se entendendo a ideia de jogo do professor. Eu acho que estamos no caminho certo e vamos chegar, como eu disse, para a gente competir nessa Copa do Mundo. Bom, Paquetá e o erro da penalidade, a cobrança bizarra que ele fez, isso tirou também uma possibilidade de vitória do Brasil. Agora, como é que o Ancelotti não deixa o Estevão bater outra vez o pênalti? O menino, 18 anos, com personalidade, vai lá, empata o jogo para o Brasil e na hora que tem a chance de ampliar o placar, o Ancelotti dá a ordem para o Marquinhos que o Paquetá, que tinha entrado na partida, que é reserva, que vinha de outras situações, foi lá e bateu errado, gente. Então, tudo bem que o resultado a gente poderia estar falando, ganhou, mas não jogou bem, ganhou da Tunísia, mas fez um jogo muito limitado, sem muita criatividade, mas não foi o caso, empatou. E aí, Marco Aurélio Cunha? Renata, o Brasil fez um bom primeiro tempo. Depois eu achei. Você assistiu o jogo, Doutor? Achei, assisti. No primeiro tempo eu gostei. Foi um jogo intenso, tomou o gol, depois foi para cima, criou muita chance. Enfim, agora a questão do pênalti, não é para fazer média, né? Para enaltecer um jogador que está voltando, que tem qualidade. Ninguém discute a capacidade do Paquetá. O Estevão estava lá, bateu como tem que bater pênalti, execução. Não é desafiar goleiro, é executar goleiro. O Estevão foi lá e executou o goleiro. Já o Paquetá fez aquele passinho para desafiar o goleiro, chutou por cima. Era o Estevão, eu acho que é uma fase de teste, onde o Capelani está dizendo, põe os caras e tal. O segundo tempo piorou, quando entraram os reservas, piorou. É óbvio, claro que piora, né? Tiraram os dois meio-campistas. Mas eu acho que o Brasil está fazendo as suas análises, esse equívoco foi pontual e eu tenho certeza que daqui para frente isso é que dá embasamento para montar uma equipe. Chico Garcia consta que o batedor oficial é o Rafinha, né, que nem estava convocado. Então, não tendo batedor oficial, você dando oportunidade para o Estevão, que se apresentou e bateu, concordo, de maneira perfeita a penalidade, tinha que repetir, gente, é jogo sério, é o que você tem que fazer. Eu não consigo imaginar um cara que sai do banco de reservas, que não é nem protagonista entre os titulares, sendo o cara que teria que definir esse jogo na medida que o Estevão já tinha feito gol de pênalti na partida. E é surreal a gente ter que fazer essa crítica ao Ancelotti, né? Que é um cara mais do que rodado, que sabe fazer gestão de grupo e que entende que alguns processos, muitas vezes no futebol, eles são atropelados. A gente sempre fala aqui, você não trata de forma igual os desiguais. Sempre tem um cuidado com o moleque que está surgindo. Eu não vou gerar muita responsabilidade, muita pressão. O Estevão, ele chegou no Chelsea jogando. O Estevão chegou na seleção brasileira e não pesou. O Estevão pulou a fila de muita gente para bater o primeiro pênalti, bateu muitíssimo bem, como disse o doutor Marco Aurélio Cunha. Então o Estevão, ele está provando que ele quer essa responsa. Ele tem sido a melhor notícia da era Ancelotti, juntamente com os dois volantes lá, mas em termos de brilho, é o Estevão. Aí o Ancelotti não quer
trazer responsabilidade para o Estevão. O escambau que ele tem 18 anos, porque o Ronaldo Fenômeno um dia teve 18, grandes jogadores aos 18 já mostravam o seu potencial. O Estevão é o grande nome dessa seleção. Aí a gente vai dizer que ele, não podemos dar essa responsabilidade. Então quem deixou bater o primeiro pênalti, demais, então, né, exato. Errou demais o Ancelotti, e é curioso, é surreal eu tenho que fazer essa crítica ao grande Carlo Ancelotti, que não entendeu o momento. O Estevão tá pedindo passagem há horas. Deixa ele bater, pô. E quem viu o Kaká começar no Milan, né? Como eu vi, pelo amor de todos viram, é a mesma coisa. Deixa o Estevão voar, gente. Ele é o melhor jogador do Brasil. Ele não tá sentindo, hoje. doutor. Claro. E quem é um dos grandes padrinhos do futebol do Kaká é o Ancelotti. Sim. E aí, Sgari, como é que você viu? Doutor, eu não discordo nunca do doutor Marco Aurélio. Eu apenas não tenho a mesma convicção de que o primeiro tempo tenha sido tão bom assim da seleção. Dá um desconto, assistiu de TV desligada. Não enxergou. Não, é que de verdade, eu não achei o primeiro tempo da seleção brasileira positivo. Acho que até no final, precisando empatar o jogo, melhorou um pouquinho, mas Isso foi razoável no máximo. E isso preocupa um pouco, porque a seleção brasileira na Copa vai enfrentar muitas Tunísias. Seleções que vão jogar numa proposta mais defensiva, com uma defesa ali com um bloco mais baixo. Vai acontecer muito na Copa do Mundo isso. A disciplina tática, Sgarbi, da Tunísia, ontem foi louvável. A maneira como eles se posicionavam, como sempre tinha alguém na sobra, chegando, cercando os jogadores brasileiros. Só que aí, sendo corneteiro, eu vi muita gente tratando a Tunísia como um adversário forte, um baita teste. Pelo amor de Deus, gente. Não, se a Tunísia é um grande teste, um baita adversário, não vai pra Copa. Porque aí quando enfrentar a Bélgica, a Croácia, até a própria seleção japonesa que enfrentou, se a França, a Espanha, vamos tomar 12, então. Você acha que Marrocos não é uma grande seleção que já fez isso? Tem uma diferença muito grande. A Tunísia é uma ótima seleção. Jesus, ótima seleção. Meu Jesus, então estamos lascados. Então não vou pra Copa, estamos lascados. Não, e assim, mas a Tunísia tá no nível de quem? A Tunísia tomou há 2 meses, 3 meses, 3 do Egito, por exemplo. O Egito é uma baita seleção que vai... Não, mas calma. da Inglaterra. Só que tá bom, mas, ô Ronaldo, o ponto... Não, tá bom, mas é uma grande... Quero que você fique bravo comigo. Fechou. Eu tô vendo que você tá nervoso. O ponto positivo... O pobre gafanhoto está nervoso. Não tô nervoso. Calma, você bateria o segundo pênalti? A pergunta que eu faço pra você? Bateria. Não. Você não bateria? Não. Porque ele estaria na reserva e aí ele não ia querer entrar. Se o jogo fosse depois da meia-noite e meia, eu entraria. E depois eu empresto uma pilha pro doutor pro senhor assistir o jogo, que ontem, pelo amor de Deus. O Estevão, personalidade, moleque, todas as vezes começou... Oi. Respeita a farda. Tá, desculpa, perdão, viajei. Tá bom, desculpa, doutor, te amo. Não, mas o Estevão é o grande ponto positivo da seleção brasileira. O moleque não sentiu o peso da camisa do Chelsea, não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira agora. Quase fez um gol que a bola foi na trave. Meu Deus, o que teve de bola na trave o Inter. Então o Ancelotti tem que colocar, assim... O Ancelotti não levou a sério o amistoso. A impressão que eu tenho quando ele fala pro Paquetá bater o pênalti é que ele não levou a sério. E, um debate que já tá chato, mas eu vou levantar aqui. Qual que é a palavra mais dita, mais falada na era Ancelotti? Não, depois de palpite. É teste. Por que não testar Neymar Júnior com o coletivo todo? Porque o Neymar não precisa de teste, ele precisa estar 100% fisicamente, jogando bem, não tem nem testar. O Neymar é verdade. Quer comparar com o cara que você idolatra aqui? O senhor idolatra aqui Memphis Depay, que não tá jogando nada no Corinthians, nada. Ele chega na Holanda e joga bola, porque tem um coletivo que favorece ele. O Neymar na seleção, ele vai ter um coletivo bom, que ele não tem no Santos. Eu acho que tem que ter um teste. Você vai torcer um pouquinho pro Rames da Copa? Que Rames? Eu quero que o Rames vá... Tá nervoso. Gente, para aí, eu vou te trazer um Se Acalme aqui. Agora... tomar alguém aqui. Everton Guimarães, qual foi a sua análise? Nós já tivemos aqui pontos de vista diferentes. O doutor gostou do primeiro tempo da seleção... Eu não gostei, o Sgarbi não gostou, e o segundo tempo teve essa história do Paquetá. E aí? Fritou tudo. Se o Ulisses estivesse aí no estúdio, ia querer comer a camisa, né? Claro. O que acontece é o seguinte... Está passando em sua rua. A gente já falou, né, da Tunísia, né, que fechou as eliminatórias, o período de eliminatórias, com aproveitamento de 93%. A gente não aprende, Renato. Nós aqui no Brasil não aprendemos. Essa geração aí do Capelanes, uma geração anterior aí do Sgarbini. Diretamente do produtor. Não aprende. Sabe por quê? Porque eles carregam uma... Cacau do ovo passando na sua porta. Lá ele. Então é o seguinte, esses caras não aprendem. A arrogância, Renata, a arrogância é uma coisa intrínseca à análise de muita gente, inclusive aqui no programa. Não aprendem, não conseguem
ver evolução no futebol da Colômbia, não conseguem ver evolução no futebol do Equador, não conseguem ver evolução na seleção de Marrocos, na Tunísia, não conseguem. Eles acham que o futebol de hoje é o mesmo futebol da década de 80. Não é. Evoluiu, a informação chega para muita gente, os dados chegam para muita gente, para o mundo inteiro praticamente. Esses dados são usados, né? A evolução do aspecto físico. Hoje não adianta ter bola no pé e ter qualidade para jogar com bola no pé. Não adianta. O Brasil, se a gente fizer um pau a pau com a seleção da Tunísia, vai ser, se pegar o elenco todo da seleção, é 28-0. Só que quando o melão rola, a história é outra, Renato. Os caras compensam no aspecto físico, todo mundo quer tirar uma casquinha do Brasil. Ó, coletivamente, teve uma evolução considerável a nossa seleção com o Carlo Ancelotti em muito pouco tempo de trabalho. Isso é fato. E não adianta negar. Quem negar isso é porque está com má vontade. Ontem poderia ter ganhado, não fosse o Paquetá. O Paquetá, você está querendo fazer golaço de pênalti, cara? Está rebolando para bater pênalti, cara? Se o Estevão não te ensinou do jeito que bate pênalti aí, você não vai aprender mais. Faz que nem ele. Ai, mas ele bate assim a vida inteira. Tá errado, então. É que nem o Marco falou, vai lá e executa, faz como tem que fazer. Poderia ter ganhado e empatou, tô pistola com isso. Bom, uma coisa em comum, todos estão rebeldes, nervosos no programa. Eu tô calmo. É o carro do Vamos pra internet. Tô feliz que o carro não falou ainda. Está passando em sua rua o carro do ovo. Capelanes, então quer dizer que você está se sentindo no paraíso porque você já previa que a seleção brasileira não teria uma atuação de gala contra a Tunísia? É batata. Eu tenho aqui uma teoria e é muito legal ver a bancada da Pachecada hoje, né? Eu fui dormir leve, tranquilo. Não que eu esteja torcendo contra o Brasil. Aqui está um brasileiro. Que jegue não vive no paraíso. Aqui está um torcedor brasileiro. O meu ponto de vista é o seguinte: sabe quando você tem a antevisão do fato? Você sabe o que vai acontecer. E eu tô aqui justamente fazendo o seguinte: a minha função nesse programa é não vender ilusão para você que nos acompanha, nos assiste no YouTube, na TV aberta. O Brasil não tem a menor chance de ganhar a próxima Copa do Mundo. Então que a gente possa projetar a outra Copa. Inicia um processo com o Ancelotti agora e a gente vê lá na frente. A seleção brasileira de hoje não está preparada e não está sendo montada para ser campeão do mundo para o ano que vem. Quem sabe no outro Mundial em 2030. Eu vou fazer uma pergunta, já que você gosta de antever as coisas. A pergunta é direta. Vamos lá. Qual é o limite da seleção brasileira para você na Copa? Oitavas de final, joga o braço pro céu e agradece. Porque oitavas de final é a nossa tampa. Bateu umas quartas, dependendo do chaveamento, show de bola. Semifinal, se chegar, mas é uma zebraça se acontecer. É uma zebraça. Você vai pra onde se chegar? Pra onde vocês quiserem, irmão. Eu aposto que vocês quiserem. E outra coisa, eu aposto. Vamos lá, pro ano que vem a gente aposta. Pro ano que vem. Eu preciso colocar o limitador de velocidade, né? E a minha paciência com o Ancelotti acabou também. Chega! Não é fora. Mas chega também de ficar babando o ovo no cara. Parece que é terra tupiniquim aqui, a gente não sabe nada. Vai pro inferno. É agora que nós vamos falar do Palmeiras, que joga contra o Vitória. Andréas Pereira vai comentar esse duelo, inclusive. A gente tem que focar agora no próximo jogo, sabe que pode acontecer muita coisa. A gente tem que fazer o nosso melhor em campo no próximo jogo e vencer. A gente tem que ter respeito a qualquer equipe que vai vir aqui, sabe que eles estão na Série A, que tem qualidade, só que a gente conhece a nossa qualidade também. A gente vai jogar amanhã para ganhar mais 3 pontos e somar e colocar pressão ali na tabela. Vai ser o penúltimo jogo da temporada aqui, então a gente conta com o apoio e a gente quer fazer o melhor possível dentro de campo, fazer uma grande vitória. Legal, tô com moral aqui no programa. Pedi pra não mostrar a tabela, o que apareceu. Tabela! Alguém vai cair hoje. Parabéns aos envolvidos. Sabe qual é o Miguel? A direção disse assim, é pra falar do Palmeiras. Só isso. Então, tá bom. Só a primeira página. O Palmeiras, há uma rodada, estava na liderança. Gente, o Cadeirão não foi nem preparado essa semana aqui no programa. Não, nem veio pro estúdio. Virou lenha. Só que é o seguinte, Palmeiras, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Não pode perder a terceira seguida, tem que ganhar. Pode sim. Tem que jogar a vida hoje contra o Vitória, Cicinho. E vai dar vida, Porque o Palmeiras tem que apagar a imagem dos 2 jogos anteriores,
que nós não acreditávamos, né, numa sequência assim tão negativa do Palmeiras. E olha que sequência, né? 2 jogos. Você não acreditava. Agora, contra o Vitória, é difícil você torcer pro Frajola contra o Piu Piu, né? Então, olha aí, os caras do Vitória tudo assistindo a gente, os caras do Vitória. O Coyote contra o Paparégua. É o jogo da vida do Vitória. Você vai torcer pro Jacaré ou pro Indiana Jones? É difícil. Por que é o jogo da vida do Vitória e não é o jogo da vida do Palmeiras? Olha, ele corre um risco de ficar mais distante do Flamengo caso o Flamengo vença o Clássico diante do Fluminense. Não, e o Vitória tá de olho ali no Inter, por exemplo. Então. Eu não sabia. E hoje é aniversário, né, do Allianz Parque. 11 anos. Ih, vai ter festa hoje. Allianz Parque em São Jorge. Um abraço pro Allianz Parque São Jorge. Então vai ter festa do Allianz Parque. Isso não costuma dar certo, mano. Sempre tem uma festinha Olha só, assim. vocês vão falar aqui no programa que o problema do Palmeiras era justamente quando ele enfrentava quem tá no G6? Sim. Não. E agora vai enfrentar alguém que tá na zona do rebaixamento. Então o Palmeiras, na teoria, é o favorito para esse jogo, não fala é? a verdade. O Palmeiras deve atropelar. Não, eu tô falando sério aqui. Pela tendência, pelos últimos resultados, porque o Palmeiras tinha 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais do que o Flamengo há 2 rodadas. Parecia impossível. E daí? Muito difícil do Flamengo tirar. Tirou. Então agora o Palmeiras não pode deixar isso acontecer, não pode vacilar. Agora, se acontecer... Se o crime acontecer... Aí vai mexer, vai mexer não só na parte de cima, vai mexer lá embaixo. Tudo que eu torço dá o contrário. Vamos, Vitória! Vamos, Vitória! Força, luta, coragem, raça, emoção, concentração! Não tem rodada melhor pro Palmeiras reassumir a liderança do que essa aí. É isso. Porque vai pegar... Se você for pensar, torcedor do Vitória, todo respeito, vocês podem chegar e ganhar no Allianz Parque? Podem. Chance é grande? Não. A chance do Palmeiras vencer é enorme. O Vitória tem o Sport, acho que na próxima rodada, né? Sim, o Sport tem muita bola contra o Botafogo. Já entrega. Então o Vitória vai conseguir pontuar ainda. Não é nesse jogo. E o Fluminense, que briga por vaga na Libertadores, vai jogar a vida para não dar o título pro Flamengo do Campeonato Brasileiro. É isso. Ponto. É isso. Então não tem rodada melhor para que o Palmeiras reassuma a liderança. Agora, se não reassumir com o Flamengo vencendo ou o Palmeiras fazendo a sua parte, vai ser duro de pegar os homens lá na frente. Vai ser duro. Edu Dracena, esse é o jogo-chave contra o Vitória para você? Sim, até porque vem de 2 derrotas, Renato. Então o Palmeiras não está acostumado a essas 2 derrotas seguidas no campeonato. Já que aconteceu, agora é ganhar dentro de casa, diante de um Vitória brigando para não Vitória, cair. pode ir embora. Você tem que somar 3 Vitória pontos. pode ir para casa. Porque também você coloca pressão no Flamengo, porque o jogo do Palmeiras é antes. Então pode colocar agora pressão no Flamengo, com o Fluminense. Só que uma coisa que eu não entendo, o Palmeiras entrou em campo no Clássico contra o Santos, sabendo do resultado do Flamengo, sabendo que o Flamengo tinha vencido o Sport, não mudou muita Caíram coisa. na pressão. Caíram na pressão. Agora vem cá. E vou falar uma coisa. Aqui está um palmeirense. O Palmeiras não merece ser campeão brasileiro desse ano. Ponto. Pra deixar bem claro aqui. Eu acho que você, torcedor, vai concordar comigo. Eu tô torcendo pro Palmeiras ganhar. Tomara. Inxalá. O Palmeiras vence o Campeonato Brasileiro. Eles vão Oswaldo de Oliveira. Eles vão comemorar esse ano, Capela. Um time não pode ser campeão brasileiro sem ganhar de ninguém do G6 pra cima. Não pode. Mas esse campeonatinho aí não existe. Você perder de todo mundo do G6 e ganhar de time morto lá embaixo. Isso aí não. Você joga contra todo mundo. É dos melhores. É dos melhores. Se bobear é ponto escorrido, hein? Aí, ó, tá vendo? Mas o que é ponto escorrido, doutor? Mas o Palmeiras nos últimos anos... Ponto escorrido? Perder 6 pontos em 2 partidas é ponto escorrido. O doutor Marco Aurélio Cunha hoje tá top. Essa é a prévia, porque tá todo mundo aqui esperando pelos selecionáveis. Piquerez jogou, tomou 5 Uruguai dos Estados Unidos, né? Piquerez esteve lá. O Gustavo Gomes também é esperança de que possa jogar, assim como o Vitor Roque, a mamãe providenciou a logística, tudo bonito, não é? Mas olha só, uma perguntinha, se o Everton voltar agora, quem vai ser o titular? Carlos Miguel ou Carlos Everton? Miguel. Pra final da Libertadores? Carlos Miguel. Tem que ser Everton. É? Isso aí é Everton. Everton. Pra mim, tanto faz. Os 2 vieram do Corinthians. Não, Everton tem que ser titular. O Carlos Miguel entrou destruindo, pegando tudo. Mas olha só, eu acho que além dos selecionáveis... Tem que mostrar muita coisa ainda. Ele foi o melhor jogador do Palmeiras em pelo menos uns 3 jogos. Você falou o Everton, eu lembrei de Everton. E Everton Guimarães, Andréas Pereira e também Alan, que estavam suspensos, estarão disponíveis pro Abel Ferreira hoje. E fizeram falta em Renata. Nossa Senhora! O Andréas Pereira, que costura o jogo pelo meio-campo, fez falta demais. Com essa formação, e o Alan também, né? O Alan também entra e decide. Não estava lá contra o Santos, por exemplo. Então fizeram muita falta.
ver essa base, né, não extremamente completa, mas ver essa base já mais reforçada, Renata, acho que ficou muito ruim para o Vitória. O Palmeiras tem que focar no dele, é ganhar os jogos e secar. O Flamengo tem confrontos importantes também, tem Fla-Flu, só para se ter uma ideia, né? Então, depositar as esperanças naquela secada, o Flamengo também seca de lá, o Cruzeiro seca os dois, e aproveitando da teoria do Capelantes, quem deve ser o campeão brasileiro é o Cruzeiro, que ganhou todos do G6. Aliás, que não perdeu pontos para times do G6. Então, sendo assim, o Cruzeiro seria, na ideia do Capelantes, na teoria do Capelantes, o Cruzeiro teria que ser o campeão brasileiro, né? Aí alguém vai dizer, mas se ele fala, mas na teoria do Capelantes é isso. Palmeiras ganha o jogo do Vitória, Renata, pode escrever aí, ganha o jogo e ganha bem, 3-0. 3-0 Palmeiras, hein? Furada dele, só falou groselha. Por quê? O quê? Qual é o problema? Só falou groselha. O meu embasamento aqui é muito claro. Você ser campeão brasileiro, ok, bonito, mas você não ganhar de ninguém do G6 pra cima, só ganhar dos times que estão lutando contra o rebaixamento, até eu. Você já ganhar dos caras que estão lá em cima. Você não tem como também ganho. Você não joga só contra G6, não. Não, vamos trabalhar com menos. Ô, Chico, mais, Chico. Mais. O campeonato até eu, na Série B, não tem como ganhar de quem tá no G6. Fora, Abel. É assim, ó, você pensa na rodada de hoje, a mais importante sempre é aquela que você vai disputar, não é? Mas tem que pensar na reta final, nas próximas. E aí, a gente separou os pendurados de Flamengo e Palmeiras. Ai, mamãe. Olha que interessante. Caraca. Pendurados, ou seja, 2 amarelos na conta. O Everton, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo, o time inteiro. Piquerez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Castanheira. Cadê o Abel? Sumiu. Então. Bom, volto tudo outra vez. O Abel já é vermelho, Flamengo, Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Tem que cuidar, hein? Porque a indisciplina pode... Ou o Palmeiras desfalcado contra o Santos, o que aconteceu. Nossa, e não é só isso, né? Semana que vem é a semana pré-Libertadores. Então o foco muda também. A gente estava falando do jogo-chave do Palmeiras ser contra o Vitória agora. Porque, cara, se deixar mais para frente, você tem um envolvimento emocional muito grande. Você tem a viagem para Lima já no meio da semana. Já tem cara se poupando, você quer dizer? Não. É que o foco, cara, é difícil mesmo, né? Então, final de Libertadores no final de semana. Tirando isso aí, marcaram o julgamento já, né? Do Gomes, do Piquerez, que foi a expulsão diante do Flamengo. Marcaram o julgamento marcaram, você já tá chorando. Já foi julgado o Tigrinho. Pra você ver como que são as coisas. Mas o Vitor Roque já fizeram um acordo, né? Fizeram um acordo? Como assim fizeram um acordo? Um acordo. O que é isso? Não foi expulso. Ele não foi expulso pra ser julgado. O que é isso aí? Sabe o que eu achei correta a decisão? Eu também. Porque a gente falou aqui, Eu não te perguntei é uma questão educativa, que o público merece saber. É uma questão educativa mais do que você tirar o cara de alguns jogos por conta de uma postagem na rede social dele. Se ele entendeu, beleza, segue Só faltava tirar o Vitor Roque e deixar impune aí com as brechas do Bruno Henrique. Isso aí é a festa do futebol brasileiro e vamos embora pra casa. Mas ele mexeu com a fauna e a flora, hein? O que também é verdade. E se o Ibama entra, aí ele tá lascado. A sorte dele. Então é o seguinte, do nada, né? Vai, Renata, vamos tocar. Bom, próximos jogos de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Vitória, hoje no Allianz Parque, 11 anos de vida do Allianz Parque. Na sequência, Fluminense. Depois, Grêmio fora. Pré-viagem pra Lima. Poupa todo mundo, Abel. Reservaço. Pré-viagem pra Lima. Não precisa nada. Não. Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Olha só, essa é a tabela do Palmeiras. Já no Flamengo, Fluminense, clássico de hoje. Bragantino em casa, fora com o Galo. Em casa recebe o Ceará e finaliza no Maião diante do Mirassol. O Cruzeiro tem jogo contra o Juventude sem Matheus Pereira, né? Corinthians na sequência, em casa, Ceará fora, Botafogo em casa. E finaliza com o Santos na Vila. Mas por que o Cruzeiro tá aí?
Porque ainda matematicamente tem chances de título. Porque a gente usa o critério matemático. Forçação de barra. Nem o Cruzeiro, nem o Everton. O Everton só fala do Galo. Nem ele tá postando as fichas que o Cruzeiro vai conquistar o título. Mas tem chance de título. Eu também tenho chance de ficar bonito. Eu tenho chance de ficar bonito. Mas para aí, o Cruzeiro não tem chance na Copa do Brasil também? Vai ganhar a Copa do Brasil. Vai ganhar a Copa do Brasil. O Cruzeiro não tem chances de ganhar a Copa do Brasil? Você não vai torcer pra gente? Não, eu estou perguntando. Aí, deixa eu te falar um negócio. Você torce pra você, eu torço pra mim. É isso. Para! Cuida do seu e do meu e tá tudo bem. Toda hora ele coloca no meio essa história, não. Eu só tenho um time aqui, eu sou o único que tem um time aqui, sou eu. Tudo isso, Brasil, ele é tão malandro. A pergunta, o Cruzeiro não tem chance de ganhar a Copa do Brasil, sim ou não? É porque do outro lado, veja É isso. Ele muda tudo. Ele abre o arco-íris aqui, gente. Ele abre o leque, tudo pra não responder uma pergunta. Calma aí, meninas, a minha da internet está com vírus, viu, meu Deus? Tem que resetar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, Bernardo. Você fez uma pergunta, que é uma pergunta boa, viu, bebê? E a resposta é boa também? E analisando aqui com as palavras do doutor, zum, 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 zum. Vai dar corrente ao Cruzeiro. Um zum, zum, zum ruim. Ai, meu Deus do céu. Você não quer me emprestar um pouquinho pro Transferban lá? Já que, você se vira, cada um fica... É isso, aprendeu comigo, viu? Um aqui, outro ali, é isso. Aprendeu. Tá vindo o quê, Cicinho? Tá devendo ser seu uniforme também? Vai te lascar, Cicinho. Péssima notícia pro Flamengo é Pedro, que teve uma lesão. A gente já mostrou essa nota aqui hoje, não é? O Flamengo confirma, através de um exame de imagem, foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. Então, tá fora da Libertadores da final, doutor Marco Aurélio Cunha. E ainda tem um outro problema também que ele vem se consolidando aqui, não é? Que é o controle no antebraço direito. Renato, às vezes coisas vêm para o bem, né? Porque às vezes jogar ainda com essa fratura em consolidação poderia criar um risco de ter uma refratura. Às vezes, Papai do Céu manda uma mensagem que ele fique fora e se recupere logo. E depois tem o Brasileirão, quem sabe ainda volta esse ano, não é, Sgarbi? Mas é o cara, junto com o Arrascaeta, é o cara do Flamengo, né? Lógico que o Flamengo tem o luxo de ter várias peças importantes, mas quando o Pedro não joga, o Flamengo sente muita falta de um cara ali com uma referência, então vai fazer muita falta. Eu vejo, ele tava recuperando a fratura, claro, assim, aí aparece outra lesão, é triste, cara, porque o Pedro é um cara que, na minha opinião, também tá sendo monitorado, observado pelo Ancelotti, até mesmo para estar na Copa do Mundo ano que vem. Não, eu concordo com você. O Flamengo, Capela, sem o Pedro, sempre perde um definidor, um cara que é capaz de decidir e definir uma partida. Eu concordo. Uma pena a lesão do Pedro. O Sgarbinho falou bem. O Pedro, para mim, poderia ser tranquilamente titular na seleção brasileira, sobretudo com a carência de bons camisas 9 que a gente, infelizmente, não consegue mais revelar. Mas vou falar uma coisa para você, viu? É uma baixa considerável o Pedro não estar no Flamengo nesse momento. Mas o Flamengo, se você for olhar para o banco... Você tem aí um Bruno Henrique, pode fazer a função de falso 9. O Plata também, que é um jogador que não vive um bom momento. O Plata tem razão, o Plata fora foi expulso na sexta-feira, na semifinal, tem razão. Mas o Bruno Henrique é um cara que pode fazer essa função de falso 9, como já fez. O Juninho que está se recuperando agora, está passando por uma questão aí também de massagem. Ele fez gol contra o Sport. Então, exato. Então, assim, o Flamengo ele não tem uma opção do nível do Pedro, mas ele tem opções suficientes para poder bater o Palmeiras numa final de Libertadores. Mas olhando aqui meu relatório, menina Renata e meninos, tem um nome que apareceu aqui no meu relatório chamado Gabigol, que estava lá no Flamengo, não estava? Aí o pessoal não renovou, aquela tal coisa de tal, deixaram só o Pedro. Agora o Pedro machucou, tá aqui o relatório do Pedro aí. O Flamengo tem 3 jogadores por posição. Sim, mas tô dizendo assim, cara, gol, o nome do cara, Gabigol. É verdade, só fazer gol, né? Gabigol. Vocês acham que se o Pedro tivesse na ativa, não tivesse passando pela recuperação de lesão, ele teria sido convocado no lugar do Vitor Roque? Sim. Não sei se seria, mas deveria. Porque o Pedro, para mim, é o melhor 9 brasileiro de todos os 9, inclusive fora do Brasil. Leva os dois, pô. Leva os dois, o Pedro e o Vitor Roque podem jogar juntos. E tem gente que fala que o Pedro não tem o estilo ali de jogo que o Ancelotti gosta, que ele é o 9 mais... Não, mas nem conseguiu testar o Pedro. E o Pedro é um cara totalmente móvel também, não fica só na área, né? Um cara que tá sempre fazendo pivô, buscando o jogo. O jogo contra o Palmeiras é um exemplo, precisamos pensar só nos 11 titulares. Daqui a pouco você tem uma formação inicial, quer mudar o jogo, você não tem um cara com a característica do Pedro e o poder de decisão que ele tem. Mas tem um cara ali do lado do Ancelotti, que é o Rodrigo Caetano, que sabe muito bem, que conhece o Pedro, todo mundo conhece, Quem que inventou que o Ancelotti não gosta
negócio de cara com característica do Pedro. O caramelo, o caramelo. Eu não falei isso, ele não joga, ele não joga com 9 fixo hoje, né? Não, sim, mas tentou até o Richarlison. E o Pedro é esse cara que ele faz o pivô ali, a linha de raciocínio dele é à frente dos demais. Mas depois que o Benzema saiu do Real Madrid, ele teve algum outro 9-9 fixo? Não, ele reinventou o time, né? Eu achei que ele ia falar do Valência, eu achei. Não, mas você... Gente, esse ele não me esquece. Gente, a meta do Ronaldo sou eu. Direta e reta. Isso é tudo, é comigo. O Valência foi embora e o Valência veio. Meu, ele não consegue. A vida dele sou eu. Não, vocês falaram do Pedro, vamos falar sério. Vocês falaram do Pedro, né? O Pedro é um cara que chuta pro gol. E o Tigrinho é um cara que cai e perde o gol. Um treina mas pra quem fazer cavou gol. o pênalti que o Paquetá perdeu? Um cai pra fazer gol, o outro cai, treina pra cair e perde a área. Bom, mas a gente ficou o primeiro semestre inteiro aqui falando da Bel. Coloca o Flaco Lopes e o Vitor Roque juntos. Agora pode colocar os dois da seleção. Palpite! Os artilheiros do brasileiro. Capela, é você que vai começar. Oi. Primeiro jogo, Fla-Flu. Flamengo vence. Chico. 1-1. Cicinho. 2-2. Edu. 2-1 Fluminense. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Flamengo. Rona. Eu vou torcer pro Fluminense, mas o Flamengo vence o jogo. Não entendi o que esse 1-0 cara Flamengo. E aí, Sgarbi? Fico muito felizinho com você nessa, Ronaldão. É porque eu não sou clubista. Eu também não. Então 1-0 pro Flamengo. Eu vou com o Chico Garcia. Pelo menos em alguma coisa a gente vai junto, não é? No futebol tá difícil. Passa ele ver. 1-1. Agora... Quer dividir o transfer? Eu não quero ir junto com você, não. Quer dividir o transfer ban? Não, nem um pouquinho eu tenho essa vontade. Vamos de Palmeiras e Vitória. E é você, Sgarbi, o primeiro a palpitar. Eu acho que o Palmeiras vai amassar o Vitória. 3-0 pro Palmeiras. Ronaldão. Palmeiras amassa o Vitória, 2-0 Vitória. Marco Aurélio Cunha. Vai ter problema, mas vai ganhar. 2-1. Ponto escorrido, vou lembrar dessa. Ponto escorrido. E aí, Capela? Crime no Allianz Parque. 1-1. Ia. Chico. Vai. Vitória vai fazer um gol e vai perder por 4-1. Cicinho. Aquela noite que não vai entrar a bola pro Palmeiras. Então 1-0 Vitória. E aí, Edu? Palmeiras. 3-1 para o Verdão, 3-1. 4-0 Palmeiras. Eu quero mais é gol. E eu quero mais agora descansar. O programa volta amanhã, jogo aberto. Fica por aqui, o Neto chega com os donos da bola. Beijo, tchau, tchau.